Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar com o William Seconello a respeito do reconhecimento de pessoas. Então o William já entrou aqui na nossa live e já pediu para participar. Então já vamos começar aqui. Enquanto o pessoal entra, nós fazemos as devidas apresentações. E aí, meu amigo? Tudo certo? Tudo Fora esse tranquilo? friozinho, né? Pois é, faz parte, né? É. É, Pessoal, então, enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai se arrumando aqui também. uhum, William Seconello, para quem não conhece, William é doutorando e mestre em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e trabalhando especialmente com as questões relacionadas ao reconhecimento de pessoas, né? William, dentre várias características acadêmicas, ele é o último doutorando da professora Lilian Stein no programa de é, pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, e isso não é pouca coisa, né, William? Então, é, esse é verdadeiramente um título, né, que você pode carregar e incluir no lápis, né? tem que ver um adicional ali no diploma, né? Realmente, cara, a Lilian, para quem não conhece, a Lilian foi a que trouxe esse tema da psicologia do testemunho, né, para o Brasil. Então, ela foi pioneira na pesquisa científica nessas áreas, né? Enfim, ela tem. Estou no grupo dela, já fiz o mestrado com ela e me encantei pelo tema, segui, né, pro doutorado e é uma satisfação o quanto esse tema ele tem uma interlocução. Tanto é que eu costumo achar muito mais pessoas interessadas em discutir e ouvir no direito do que na própria psicologia, né? Então, Com certeza, porque esse é um tema que no direito ele é central, né? Especialmente no sistema de justiça criminal. E para o direito ele ainda aparece como um tema novo, né? É claro que a gente falar isso para o pessoal da psicologia cognitiva, para a psicologia do testemunho, parece um absurdo, né? Mas isso eu comentava com o Gustavo, né? Com o Gustavo Noronha de Ávila, que é nosso amigo em comum, que também realiza várias pesquisas com a professora Lilian, como que agora, de fato, os manuais de processo penal, então, essas discussões elas têm ingressado numa formação mais básica, né, do campo jurídico. E, claro, também das agências de persecução criminal. Mas, assim, nós ainda estamos, em que pese uma vasta produção acadêmica especializada nesse tema, no campo jurídico a gente ainda está, de certa maneira, engatinhando em algumas questões que são muito importantes a respeito das provas dependentes da memória humana. E William, eu queria emendar já esse início que você apresentasse algumas questões básicas a respeito do funcionamento da memória humana para quem é do campo jurídico, para que a gente possa entender a complexidade desse tema. beleza. Então, eu acho que assim, é bom a gente começar meio que desmistificando talvez algumas coisas, e eu acho que um mito que é muito comum, não só no direito, não só aqui no Brasil, mas em todo mundo que se observa, que é meio que essa metáfora de que a memória ela é como se fosse uma gravação, como se fosse um filme que passa na tua cabeça, né? Embora assim eu entenda de onde que vem essa metáfora, no sentido que quando tu tem que lembrar, por exemplo, um evento muito marcante na tua vida, é como se tu estivesse revivendo, realmente. Tu sente as emoções que tu sentia naquele momento, tu consegue ouvir os sons novamente, né? Mas ela tem limitações, essa metáfora de pensar a memória como uma filmadora, porque ela dá a impressão de que a memória ela é como se fosse assim, como se fosse aquelas fotos que tu tem ali, por exemplo,
e aí tu pega aquele álbum de fotos e quando tu quer revisitar, por exemplo, um tombo que tu caiu quando tu era criança, tu vai pegar uma fotinho lá, ou um crime, tu vai pegar outra fotinho, né? Então, essa ideia da memória como algo estático que se mantém, isso já vem sendo desconstruído há bastante tempo na psicologia. Porque a gente entende a memória como um processo que vai depender, na verdade, de três processos. A memória ela vai ser dividida na primeira fase, que é a codificação, ou seja, quando eu estou vivendo aquele momento, estou gravando na minha memória. Vai ter o armazenamento, que é bom, depois que aconteceu aquele evento, o intervalo que eu vou ter, né, para lembrar ele. E a recuperação, que vai ser, por exemplo, quando eu falo sobre um crime, por exemplo, quando eu tenho que relatar como uma testemunha, ou quando eu lembro na minha cabeça, mesmo quando eu tenho que fazer, por exemplo, o reconhecimento de uma pessoa, né? E é importante, então, pensar que a gente vai ter limitações, por exemplo, na codificação. Então, a gente não é como uma câmera, uma máquina fotográfica que consegue gravar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente presta atenção em um aspecto, acaba já não codificando tanto outro aspecto, né? Então, a nossa codificação ela tem várias limitações, que inclusive são estudadas no reconhecimento de suspeitos. Posso voltar depois nesse assunto mais para adiante. A gente vai ter, então, limitação na codificação, a gente vai ter limitação no armazenamento, ou seja, a gente já não consegue gravar tudo o que acontece ao mesmo tempo. E aquilo que a gente grava, com o tempo a gente vai esquecendo algumas coisas, né? Então vai ter um outro processo ali. E a gente vai ter o terceiro processo, que é a recuperação, que é quando eu vou acessar, então, essa minha memória. E aí é muito interessante porque sempre que eu acesso uma memória, então, que está gravada de um evento que eu vivi, ela tá sujeita a ser modificada. Então, quando eu lembro, por exemplo, de um dia que eu saí, um dia que, por exemplo, eu e o Leonardo nos encontramos num treinamento e nós conversamos sobre aquele dia, ele pode me falar alguma informação que eu não lembro. Por exemplo, mas tu lembra que tal participante passou mal, por exemplo, do treinamento? Mas não lembrava. Agora que tu me falou, ok, vou lembrar disso. Essa informação que só veio depois do evento, ou seja, eu não codifiquei no treinamento que um participante tinha passado mal, mas tu me falou depois do evento, ela vai ser armazenada junto com a memória original. Então, a memória é esse processo reconstrutivo que a todo momento eu posso acabar inserindo novas informações nela, né? Então, tem esse aspecto da memória que é importante a gente pensar que a nossa memória ela não foi feita para, por exemplo, reconhecer um suspeito de um crime ou para relatar um crime, né? Ela foi feita para aprender. Então, por exemplo, quando alguém me fala sobre um evento que eu vivi, eu estou sujeito a inserir novas informações nessa memória porque meu cérebro acha que eu estou aprendendo mais sobre esse crime, sobre esse evento que aconteceu ali, né? Então, uma visão mais ou menos geral assim da memória é isso, são esses três processos da codificação, armazenamento e recuperação, e os três eles vão ter suas potencialidades e suas limitações, né? Então, sei que muitas vezes tem esse discurso no direito que a memória, enfim, ela não é tão confiável, mas eu vejo muito mais no sentido que a memória de uma vítima ou de uma testemunha ela é tão confiável quanto as técnicas que a gente usa para acessar essa memória. Então, determinadas técnicas, vou ter mais chance de conseguir algo que foi realmente codificado naquele crime, dado todas as limitações, mas vão ter outras técnicas que eu vou estar, por exemplo, sugestionando minha testemunha ou, enfim, podendo, de alguma forma, prejudicar essa memória, né? Então, enfim. E essa é uma questão que não é uma preciosidade teórica, né? Esse é um ponto importante, né? Porque isso que você está mencionando é um conhecimento básico que a gente deve ter para evitar erros judiciais que são extremamente gravosos e que interferem na vida concreta de sujeitos, né? E nós temos vários exemplos, várias pesquisas que vão demonstrar que grande parte das causas
dos motivos de erros judiciais, e mais particularmente no aspecto criminal, condenações injustas, né, nós temos um percentual muito grande que ele está relacionado a problemas de memória, né? E aí eu estou jogando, claro, num sentido amplo enquanto problemas de memória, né, que são problemas dos mais diversos, né, mas que nós, na verdade, aqui no Brasil, nós estimamos que isso seja um dado bastante significativo da justiça criminal, quando em outros contextos, por exemplo, no contexto norte-americano, a gente já tem isso mais preciso, né? Inclusive pelas pesquisas que já foram realizadas e, dentre outras coisas, pelo uso do DNA, né? A questão da prova de DNA que vem muito forte no contexto norte-americano, principalmente a partir da década de 90, e que no Brasil isso ainda é uma coisa assim muito excepcional no dia a dia da justiça criminal, né? Então, a gente só vai ter dimensão da importância desse tema no Brasil quando realmente nós pudermos aferir a quantidade de condenações injustas e daí nos darmos conta da problemática que nós temos em relação a essa questão da memória. Eu gostaria, William, que nesse começo, se você pudesse, citasse alguns casos que são significativos na literatura e na tua própria experiência, para dar essa dimensão concreta dessa discussão, né? Tem um caso que ele tem, que eu até detalhei ele no meu artigo, depois quiserem pesquisar mais, tem um artigo que eu publiquei recentemente sobre falso reconhecimento, e a gente cita, do Alexandre, não vou lembrar agora o sobrenome dele. E ele era... O que aconteceu nesse caso? Para mim, ele me chama bastante atenção, porque ele tem alguns aspectos que eu acho que chamam... que mostram a importância que tem um reconhecimento e o peso que tem um reconhecimento, no sentido de como ele é feito e como a investigação vai ser partida dele. Então, tinha uma série de estupros acontecendo na Baixada Fluminense, ali em Belford Roxo, e uma das testemunhas conseguiu anotar uma parte da placa do carro, né? Então, desculpa, uma das vítimas anotou, então, uma parte da placa do carro, chegou até a polícia, descreveu, então, olha, a pessoa que estuprou ela era assim, 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 tinha um carro que era esse modelo e a placa que era essa aqui. Com base nessas informações, eles chegaram num carro que não era bem o que ela descreveu, na placa do carro que também não era exatamente o que ela falou, mas o cara batia com as características que ela tinha descrito, né? E aí, com base nisso, pegaram a foto dele, mostraram para a vítima e perguntaram, foi esse rapaz que cometeu o crime? E ela falou que sim. Como estava acontecendo uma série de estupros ali ao redor, eles chamaram outras vítimas e mostraram a foto desse rapaz, do Alexandre, e perguntaram, foi esse o rapaz? E elas falaram sim. No total, eles tiveram 7 vítimas que, em momentos diferentes, reconheceram ele, né? E ele alegava a inocência, falava, não foi, não cometi esse crime, mas, bom, não tinha muito o que ele fazer ali, né? E aí ele foi preso preventivamente, a foto dele, inclusive, saiu num desses programas de jornalismo policial, digamos assim, né, que eles adoram fazer, então, um espetáculo e tudo mais. Então, saiu a foto dele mostrando, olha, então, foi preso o estuprador da Baixada Fluminense, mas outras 2 vítimas que assistiam o programa foram até a delegacia para dizer que também, por ver no programa, reconheciam ele, né, então, como sendo estuprador delas também. Então, ao total, 9 pessoas diferentes reconhecendo o mesmo rapaz. E ele alegando inocência. Por sorte, numa das vítimas tinha, então, na investigação de um dos casos, tinha material genético, e por causa do material genético, né, então, do DNA, conseguiu provar a inocência dele, nesse caso, e ele foi solto, né? Então, esse caso, para mim, eu acho que ele chama bastante atenção, porque, assim, não foi uma pessoa, né? Foram 9 pessoas diferentes, em momentos diferentes, que reconheceram, e nenhuma delas agiu de má fé. Todas elas, realmente, elas
elas estavam na frente do réu criminoso, né? Elas queriam ajudar o policial no trabalho dela. E como que isso é um erro natural da memória humana que ele vai decorrer do procedimento que é feito para o reconhecimento, né? Então, assim, a forma como vai ser apresentada essa pessoa, as instruções que vão ser dadas na hora do reconhecimento, tudo isso são variáveis que podem estar influenciando para aumentar a chance de um falso reconhecimento ou prevenir a chance de falso reconhecimento. Assim, para quem não tem um grande conhecimento a respeito dessa matéria, o reconhecimento de pessoas no nosso modelo, né, no modelo brasileiro, ele está disciplinado no Código de Processo Penal, lá nos artigos 226, acho que é 228, se eu não estou enganado, não estou aqui com o código, mas, salvo engano, é por aí, é uma disciplina bastante limitada no Código de Processo Penal, e é um procedimento normalmente realizado na fase de investigação preliminar, e no Brasil ele costuma ser repetido na fase processual penal, e que, basicamente, vítimas ou testemunhas serão chamadas perante um órgão do Estado e, à frente delas, são colocadas algumas pessoas, ou pelo menos em tese deveriam ser colocadas algumas pessoas, para que dentre aquelas pessoas essa vítima ou testemunha apontasse aquela que ela reconhece normalmente como sendo o autor do crime. Normalmente é essa a discussão sobre a autoria que se presta ao reconhecimento, né? Agora, daí a gente já pode entrar propriamente no reconhecimento de pessoas, né? Nós temos no Brasil uma infinidade de reconhecimentos ou de tipos de reconhecimentos sendo realizados na prática, né? A gente tem reconhecimento, às vezes, por fotografia, às vezes reconhecimento presencial, às vezes reconhecimento do tipo show-up, ou seja, uma foto só ou uma pessoa só. E eu gostaria que você mencionasse a respeito do que, em termos científicos, o que na psicologia do testemunho hoje se tem como alguns critérios mínimos para um reconhecimento adequado. Claro, há sempre uma diversidade, né? Para quem não é da psicologia, entende isso no direito. Toda vez que a gente vai discutir um problema jurídico, há diferentes leituras, né? Isso faz parte da construção do conhecimento científico, mas nós temos ali um mínimo teórico ou um certo consenso sobre algumas características básicas. O que na psicologia ou para a psicologia do testemunho são fundamentais, são características fundamentais em um reconhecimento. Uhum. Então, olha só, até algumas coisas que eu vou comentar, eventualmente, dependendo da doutrina e tudo mais, pode ter alguma divergência da doutrina do direito, mas eu vou explicar aqui o que a gente tem estabelecido justamente nessa perspectiva da psicologia, né? Então, primeiro aspecto que eu acho que até tocou num ponto que é bem importante, que é essa questão da repetibilidade. Então, pensa, uma testemunha, ela pode reconhecer daqui um pouco, fazer um primeiro reconhecimento. Quando eu falo testemunha, vítima e testemunha, os processos cognitivos são o mesmo, né? Então, só para saber que eu uso eles como sinônimos. Quando, por exemplo, uma testemunha, ela pode fazer, às vezes, sei lá, 3 reconhecimentos distintos. Então, chamou a polícia militar mostrou-lhe uma foto do celular, não foi esse cara aqui? Fala, acho que foi. Tá, beleza, segue a investigação, a polícia civil em outro momento vai chamar ela para verificar esse reconhecimento. Faz ali o reconhecimento, coloca do lado e tudo mais. E aí depois no processo vai ser feito um terceiro reconhecimento, né? Então, é como se daí agora, nesse momento do processo, agora que a gente vai fazer o reconhecimento que vale, né? Eu entendo as questões do direito que levam a isso, mas em relação à memória, o reconhecimento ele é uma prova irrepetível. Ou seja, uma vez que eu olho um rosto, me mostrou um rosto e pergunto, é esse aqui o cara que, sei lá, que assaltou? E tu fala sim, para tua memória você está aprendendo como foi o rosto daquele assaltante. Ou seja, o rosto que tu reconheceu, ele fica atrelado com o rosto que tu viu no momento do crime.
Então, quando tu for fazer, por exemplo, um segundo reconhecimento daquele mesmo suspeito, tu não está mais acessando só aquela memória, pegando aquela fotinho, né, da memória do momento do crime. Tu está acessando esse resultado de todas as vezes que essa memória ela já foi acessada e já foi remexida, né? Então, quase que o primeiro reconhecimento ele vai sobrescrever a memória original que a pessoa tinha, né? E muitas vezes com mais força ainda, porque no crime tem todas as condições de iluminação, estresse, enfim, outros fatores que podem influenciar, e no reconhecimento tu tem mais tempo para olhar para aquele rosto, né? Então, ele acaba ficando muito marcado, né? Então, esse aspecto da repetibilidade é uma coisa que a recomendação da psicologia do testemunho seja feito o reconhecimento apenas uma vez. Ele pode ser repetido à medida que, bom, fiz um primeiro procedimento, a testemunha não reconheceu ninguém, e depois ela vai fazer um reconhecimento utilizando outro suspeito. Aí, beleza. Mas, via de regra, o reconhecimento ele vai ser tratado como algo irrepetível por conta da limitação da nossa memória humana, né? E aí, o outro aspecto é como que a gente vai apresentar esse suspeito para fazer o reconhecimento, né? Uma questão que tu até levantou ali é de, bom, posso mostrar uma pessoa só e perguntar, foi essa pessoa aqui que te assaltou, ou eu posso colocar junto de outras pessoas. A recomendação para como apresentar, então, que eu vou apresentar um suspeito junto com outros 5 ou 7 não suspeitos, né? Por quê? Porque se eu mostro uma foto só, tá, para tua memória, esse aqui é o procedimento que a gente vai chamar de show up. Então, se eu mostro uma foto só e pergunto para ti, então, olha, foi essa pessoa aqui que te assaltou, para o teu cérebro, isso é o equivalente a como se fosse um teste de verdadeiro ou falso, né? Então, quem já fez algum teste de memória, uma prova, por exemplo, que tinha aquelas questões de verdadeiro ou falso, às vezes tu não sabe qual que é, se vai marcar a verdade, tu vai meio assim no chute, né? Só que aqui a diferença é que no chute tu pode acabar gerando uma evidência contra uma pessoa. Então, daqui um pouco eu te mostro essa foto e tu não tem certeza o suficiente de que não é, e aí tu pode acabar dizendo que é. Então, esse é o procedimento, tem vários estudos mostrando que mostrar só uma foto para o reconhecimento é o procedimento com maior risco de falso reconhecimento. E ele, infelizmente, ainda ele é usado com bastante frequência no Brasil, geralmente nesse caráter meio de repetir. Então, mostra ali uma foto da pessoa, reconheceu, tá, agora vamos fazer o reconhecimento oficial, daí mostra, coloca junto com outras pessoas. Mas, bom, a memória já foi alterada, né? Então, o que vai ser o procedimento recomendado? Mostrar, então, o suspeito junto com outros. Vou até pedir desculpa porque eu estou com o dedo cortado. Hoje cortei fazendo cebola, mas tudo bem. Então, olha só. Pensa que esse aqui é meu suspeito e esse aqui são os não suspeitos. Tá? Para testemunha, tu não vai saber. Teoricamente, eles vão ser todos iguais, né? E, então, a ideia é que eles atendam a descrição e as características semelhantes e nenhum deles se sobressaia, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Para mim, que sou policial, por exemplo, que estou investigando, se ela não me reconhecer o meu suspeito, reconhecer qualquer um desses, eu entendo que ela está me dizendo que não foi aquele suspeito, ou seja, né, tô dando mais chance para ela me dizer que não foi. Se ela vai errar, ela tem mais chance de apontar para um não suspeito, né, do que para o suspeito propriamente dito. Mas, ao mesmo tempo, se eu então mostrei para ela vários rostos e ela tem a chance de errar e ela me olha e fala assim, não, foi o número 2, que é o meu suspeito, eu tenho mais chance que isso está baseado na memória, ou seja, aquele rosto desperta um sinal de memória muito forte nela, né? Então, aí que a gente vai ter, esse que vai ser o principal procedimento, né? Tem um outro aspecto que é interessante, até que tu tocou no assunto, que é essa questão do fotográfico, né? Fotográfico, como é que eu faço o reconhecimento? Por mais que se tenha essa perspectiva de que o reconhecimento pessoal, inclusive no Brasil, se eu não me engano, o código ele vai prever o reconhecimento de pessoas, né? Então, se tu faz por foto, tu vai ter que obrigatoriamente repetir ele depois com as pessoas, né? Os estudos têm mostrado que se tu utiliza
fotografias padronizadas, ou seja, não é pegar uma foto do Facebook, mas pega fotos padronizadas. Então, todos têm um padrão como se fosse, por exemplo, uma cédula de identidade. Eles têm mostrado que não tem diferença tu fazer um reconhecimento se ele for por foto ou presencial. Então, o desempenho, ele é o mesmo. Inclusive, o por foto, tu tem mais chances de conseguir uma base de dados para esses não suspeitos. Porque pensa então, se a recomendação é, olha, tem que apresentar o cara junto com outras 5 pessoas que eu sei que são inocentes. Como é que eu, policial, vou sair catando na rua aí até achar as 5 pessoas que eu preciso, né? Em outros países, eles resolvem isso porque o reconhecimento por foto, uma foto padronizada se mostra eficaz, eles têm já um banco de dados. Tu coloca ali as características do suspeito e ele já vai te jogar os rostos parecidos, né? Então, tem esse aspecto ali, né? Posso ir falando outras coisas, mas não sei se tem outra... Não, eu acho que é importante ressaltar duas coisas na sua fala, nessa interlocução com o direito. A primeira, e são duas polêmicas muito significativas. A primeira, a questão da repetibilidade, né? Então, a psicologia, isso é uma coisa que o direito vai ter que discutir, o direito vai ter que enfrentar esse problema. Não pode simplesmente ignorar esse saber, que é um saber especializado nesse campo, né? A psicologia tem esse aspecto firmado no sentido de que o reconhecimento de pessoas seria uma prova irrepetível. Ou seja, eu não posso, como o próprio nome já diz, repetir esse reconhecimento, né? Agora, isso é um problema no Brasil. Por quê? A própria psicologia vai trabalhar com a ideia de que esse reconhecimento ele deve se dar, dentro do possível, em um momento mais próximo à ocorrência criminosa. Ou seja, processualmente falando, esse reconhecimento ele tem um lugar demarcado para a psicologia na fase da investigação preliminar. Daí, no direito, a gente tem um grande problema teórico. Por quê? Porque os elementos produzidos durante a fase de investigação, em regra, eles recebem o título de elementos informativos, que não são considerados tecnicamente provas. Isso por uma doutrina, pelo menos, mais rigorosa num critério probatório. Porque não há contraditório pleno, ampla defesa, etc. Né? Então, esses elementos informativos, em regra, eles não deveriam servir para uma sentença criminal. Eles não deveriam fundamentar uma decisão criminal, né? Agora, é claro que o código possibilita a produção antecipada de provas na fase de investigação preliminar e traz outras exceções, né? Pelas quais eu poderia considerar algo que foi produzido na fase de investigação preliminar como prova, né? Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que travar, né? E aqui tem uma pessoa que eu respeito muito, um amigo que é o Auri Lopes Júnior, um professor bastante reconhecido no processo penal, e que ele, por exemplo, estabelece uma resistência muito forte no sentido de se reconhecer esse caráter, né, de irrepetibilidade. Ele diz, olha, a gente não pode, né, tratar isso como prova na fase da investigação preliminar. Isso tem que ser produzido no processo, né? Então, é um dilema que a gente vai ter que enfrentar, né? E um segundo aspecto que você menciona é justamente a questão do reconhecimento fotográfico. Também é uma outra polêmica. Porque, por exemplo, uma doutrina mais crítica vai ler o artigo 226 do Código de Processo Penal e vai dizer assim, olha, ali só cabe reconhecimento pessoal, reconhecimento presencial. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência de maneira ampla, reconhece o reconhecimento fotográfico como pleonasmo, né? Mas admite o reconhecimento fotográfico. Mas, enfim, para uma doutrina mais crítica, isso não estaria previsto no Código de Processo Penal, né? Agora, a discussão, e é uma discussão para rever a disciplina legislativa do reconhecimento de pessoas, porque isso é algo
bastante importante, porque a disciplina que a gente tem hoje é uma disciplina bastante precária, bastante limitada, e que mesmo precária, mesmo limitada, já é afastada pelos tribunais, dizendo que o que existe ali é uma mera recomendação. Então, o grau de rigor epistemológico para a produção desse elemento de informação no Brasil é zero, né? Isso é ridículo a ponto de tanto investigadores quanto promotores e juízes pegarem um telefone celular e mostrarem a foto do sujeito e acharem que isso é reconhecimento e que isso é válido, né? Há promotor que faz isso em audiência, vira com o próprio celular e diz, olha aqui para o meu celular, então conseguindo aí, conseguindo na ata ou na própria gravação da audiência, isso já fica registrado, de que a vítima reconheceu o fulano de tal, né, como sendo de fato o autor. Enfim, isso não dá para admitir. Isso é claro que não cabe. Agora, o grande problema, e aí a tarefa, acho que da academia, da doutrina, do saber, não é só desconstruir, não é só estabelecer uma crítica negativa, no sentido, olha, nada do que é feito no Brasil, isso tudo está errado, nada corresponde aos ditames da psicologia do testemunho e de uma doutrina garantista do processo penal, mas não oferecer uma solução concreta, né? Então, me parece, daí é uma posição muito particular, de que nós, de fato, deveríamos rever o 226 e admitir essa construção da psicologia no sentido de que é possível, sim, validamente um reconhecimento de pessoas por fotografia. Por quê? Claro, tem que mudar o código, daí eu acho que tem que mesmo mudar o código, para isso ficar expresso, né? Mas a gente tem um problema operacional muito grande, né? Eu, como delegado, na minha delegacia, se eu quiser, de fato, realizar um reconhecimento segundo o 226, não, eu sou um sujeito preocupado com a qualidade epistêmica dessa investigação, então eu quero 4 pessoas ou 5 pessoas que tenham características semelhantes e possam ser colocadas ao lado do suspeito ou conforme um outro protocolo de reconhecimento, mas que elas estejam dispostas a participar daquele ato. Bom, eu não vou encontrar essas pessoas. Não vou, porque eu não vou conseguir, de fato, como você colocou, eu não vou conseguir sair na rua catando gente. Então, o que normalmente se faz? Se pega o que se tem na delegacia, o que se tem no fórum. E o que se tem não tem as características semelhantes, não é válido por qualquer tipo de protocolo para o reconhecimento de pessoas. E tem um outro critério, um outro problema que eu, inclusive, discutia com o Gustavo Noronha de Ávila quando da sugestão de reforma do 226, que teve uma iniciativa do governo federal em constituir uma comissão de especialistas para rever esse dispositivo. E daí eu discutia justamente esse aspecto com ele, né? Como é que nós vamos chamar essas pessoas? Por quê? Porque o suspeito, ele não é obrigado a participar do reconhecimento. Claro que isso é um problema também no direito, né? Mas me parece isso já bastante claro pelo princípio do nemo tenetur, a ideia de que ele não é obrigado a produzir prova contra si, que ele não é obrigado a participar do reconhecimento. Agora, então, terceiros que não são suspeitos daquela prática criminosa, eles são obrigados, né? Qual que é o poder do Estado, qual que é a justificativa jurídica para esse ato compulsório, né? Então, como você disse, na prática, né, isso é muito difícil. Mesmo quem se coloca como preocupado na formação desse elemento, encontra inúmeras dificuldades, né? E daí não basta a gente do processo penal dizer assim, não, isso que a psicologia está dizendo não tem enquadramento jurídico, a gente não consegue adaptar uma estrutura de um sistema acusatório. Tá, então o que a gente faz? Não, mas o que existe está totalmente equivocado. Então, o que nós vamos fazer, né? Então, esse aspecto eu gostaria que você compartilhasse, William, e deixasse bem claro isso, né? Quais são as saídas possíveis, né? Ainda que a gente não chegue num
ideal, mas o que a gente pode fazer para, de maneira concreta, reduzir os problemas no sistema de justiça criminal referente ao reconhecimento de pessoas. Como você vê isso num aspecto concreto? A saída, né, clássica, por exemplo, que já foi adotada, se tu for olhar Estados Unidos e Europa em geral, Reino Unido, Noruega, enfim, por exemplo, para essa questão de banco de dados, eles têm empresas ou eles têm organizações ou o próprio governo mesmo investe em fazer uma padronização, ou seja, são pessoas que cedem suas fotos para estarem lá, para serem esses não suspeitos, e eles assinam, dão um termo de compromisso e tudo mais, né? Requer um investimento inicial, mas que se a curto, médio prazo ele se paga, né? Tem, por exemplo, uma notícia, por exemplo, da Inglaterra, que eles implementaram um sistema super sofisticado, que assim, cada delegacia tem como se fosse uma daquelas cabines para tirar foto 3x4. Em vez de foto, eles tiram vídeo, que é as pessoas fazendo esse movimento aqui no vídeo, né, para conseguir ver um pouco melhor. E eles usam da base de dados deles, esses não suspeitos, que eles pagam uma quantia em dinheiro, em libras, para essas pessoas, para eles terem toda essa base de dados. E mesmo com todos esses recursos, tendo que equipar todas as delegacias, tendo que pagar os não suspeitos e tudo mais, eles reduziram em 300% o custo deles. Por quê? Porque é menos... Pensa, um tempo que tu levaria para fazer um reconhecimento, que tu precisaria, então, ter o suspeito, daí procurar os não suspeitos, e daí ter todo mundo ali, daí a vítima, a testemunha não pode comparecer, enfim... Eles mudaram isso para uma forma que, bom, tu pegou ali um registro do suspeito, tem já a base de dados, em 10 minutos tu faz todo o procedimento. Se coloca ao longo de 2 anos, tu reduzir o tempo da polícia para fazer esse procedimento, o tempo de uma investigação, porque um reconhecimento que ele é mal feito, ele pode levar toda uma investigação numa direção que não vai ser produtiva, né? Então, o quanto que isso acaba gerando também a economia. Mas eu acredito também muito nessa questão que tu estava apontando ali. Eu acredito muito num diálogo, no sentido entre as práticas do sistema de justiça, né? Pode ser um olhar de fora, assim, que... Então, assim, porque eu sou psicólogo, então eu posso falar algumas bobeiras, então tu pode me corrigir em relação a questão. Mas o que eu vejo é muito, digamos assim, quase que apontar dedo. Assim, então, por exemplo, a Polícia Civil vai falar, poxa, mas não consideraram meu reconhecimento, fizeram ali, a gente fez o reconhecimento, eles não consideraram e agora soltaram o cara. E daí o Judiciário vai olhar e falar assim, não, pô, mas a Polícia Civil não faz ali bem o reconhecimento. Então, parece que fica assim, aquela troca de quem que é a culpa pelo mau reconhecimento. E quando tem uma proposição, é muito tipo assim, não, vamos fazer o reconhecimento bem feito, mas aqui na minha esfera apenas. Né? Não tem esse diálogo, essa troca assim. Então, uma das coisas, até no meu doutorado que eu vi isso, foi no sentido assim, bom, se a gente fica, por exemplo, se um reconhecimento, por exemplo, um falso reconhecimento, ele vai recair uma culpa sobre o policial que fez esse procedimento, qual que é o suporte que está se dando para esse policial? Né? Quais as ferramentas que ele tem para fazer um bom reconhecimento? Qual que é o treinamento que ele recebe nessa área? Né? Então, o meu doutorado foi, inclusive, uma das oportunidades ali que eu e tu começamos a conversar, a discutir isso, foi justamente um treinamento para policiais sobre essas técnicas. Né? E muitas coisas ali, como, por exemplo, essa questão do banco de dados, ainda são mais incipientes, porque elas requerem muitas mudanças que vão além da sua delegacia ou da delegacia de Santa Catarina, requer mais esse investimento, como eu falei, mas tem outras mudanças que elas podem ser feitas a nível individual para evitar um falso reconhecimento. Né? Por exemplo, as instruções dadas para testemunha. Isso faz total diferença, o impacto disso, às vezes a gente não percebe, mas pensa que o reconhecimento ele é uma tarefa, que a gente vai testar a memória dessa minha testemunha. E a tarefa, ela depende das instruções que eu vou dar para você realizar essa tarefa. Né? Então vamos pensar, a maioria das testemunhas elas não estão acostumadas, o dia a dia delas
Não é vou sair de casa e ir na delegacia responder a uma investigação criminal ali, fazer um reconhecimento. Né? A maioria das testemunhas, muitas vezes, é a primeira vez, talvez a única vez na vida delas que elas vão ter que fazer esse procedimento. Se eu estou ali em casa, e aí me liga o Leonardo e fala, olha, William, gostaria que tu viesse aqui fazer um reconhecimento do cara ali que assaltou o seu carro. E aí tu vai me mostrar lá, por exemplo, as 5 fotos que tu fez toda a volta para conseguir fazer o alinhamento e tudo mais. Aí tu me chama, ó, então a gente fez uma investigação, a gente precisa que tu faça o reconhecimento. O que para mim parece? Bom, tu deve ter vários casos para investigar. Tu teve todo um trabalho ali. E tu está me apresentando aqui, o meu trabalho aqui como testemunha é acertar, né, descobrir quem desse aqui que é o suspeito para que tu possa dar continuidade na investigação. E a gente não vê que tem um peso muito significativo na instrução. O policial instruir, eu vou te mostrar então algumas fotos, e o suspeito pode ou não estar entre essas fotos, e você não é obrigado a reconhecer alguém. Por quê? Porque isso mostra para a testemunha que, primeiro, tira essa pressão dela fazer um reconhecimento, e segundo, eu aumento as chances de estar conseguindo uma informação baseada na memória, porque eu sei, por exemplo, que, olha, eu não sou obrigado a fazer esse reconhecimento, mas não, o 2 aqui é realmente quem bate com a minha memória. Então, essa questão da instrução, ela faz total, ela tem total impacto no reconhecimento. Outra questão, por exemplo, que pode estar influenciando também é no feedback, né? Então, por exemplo, assim, depois que a testemunha fez o reconhecimento, às vezes as pessoas fazem acabam confirmando, não, era bem esse que a gente tinha em mente e tudo mais. Se fosse, levando de novo essa metáfora do reconhecimento como um teste de memória, quando eu dou esse feedback, eu estou dizendo, viu, você acertou. Então, tem casos, às vezes, que a testemunha, inicialmente, ela reconhece sem muita certeza, olha, eu acho que é esse aqui, e ele fala, não, beleza, esse aí é o meu suspeito. Quando chega na fase processual, ela chora só de ficar perto do suspeito, e o suspeito é inocente, por exemplo. Né? Por quê? Porque para o cérebro dela, ele aprendeu que era aquele o rosto da pessoa que cometeu o crime. Né? Então, tem esses fatores, enfim, que vão estar permeando. Uma outra questão que eu sei que isso varia, enfim, muito, mas, por exemplo, que é como que vai se registrar esse procedimento. Né? Em outros países, já está se discutindo, já está se implementando, embora não seja tão comum quanto a gente gostaria, o gravar todo o procedimento. Então, tu vai ter uma gravação de como ocorreu todo aquele procedimento, e essa gravação é que vai ser analisada posteriormente ali como prova. Né? Então, tu consegue gravar muito mais informações ali do que tu gravaria num papel. Né? E que muitas vezes, às vezes, se faz o termo de reconhecimento, mas não se faz um termo de não reconhecimento, às vezes. Então, se mostrou uma foto, ela falou, não reconheceu, não se tem um termo, não se tem um registro de que isso aconteceu, e mais para frente pode acabar sendo repetido o reconhecimento com essa mesma pessoa, com esse mesmo suspeito, e aquele rosto já é um rosto um pouco mais familiar para a testemunha. Então, pode estar acarretando. Então, assim, tem mudanças que, invariavelmente, elas vão requerer uma mudança estrutural. Vão requerer mudança de lei, vão requerer mudança de tecnologia, mas tem outras mudanças que já se dá para fazer no nível individual, mais ou menos. Né? E tem alguns aspectos que são muito importantes, né, dessa tua fala. Né? Primeiro, uma certa... Isso tem sido colocado por muita gente, né? Um aspecto de ceticismo quanto a esse elemento de informação, no sentido de que ele tem as suas limitações, então o direito tem que reconhecer isso, né? O investigador tem que reconhecer isso. Isso é um problema de compreensão do processo de investigação, né? E do lugar de cada um dos sujeitos, porque muitas vezes o Estado exige daqueles que figuram como testemunhas ou vítimas que basicamente elucidem o caso para o Estado. E os agentes do Estado se revoltam quando a vítima ou a testemunha diz assim, pois é, mas eu não me lembro muito bem. Mas como que você não se lembra? Você não foi vítima de um crime? Né? Ou você não foi testemunha de um crime? Né? E dá uma equivocada compreensão sobre o próprio funcionamento da memória humana. Né? E uma exigência indevida
em relação a esses sujeitos, né? Então, claro, em primeiro lugar, precisa dialogar com a psicologia do testemunho, né? Isso é elementar para subsidiar esse processo de alteração dessas práticas, né? E, claro, respeitar os limites da memória humana, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode cair num extremo, e daí também é um aspecto bastante perigoso, né? Que você colocou no início. A gente não pode cair num extremo e dizer assim, não, nenhuma vítima, nenhuma testemunha tem a menor condição de fornecer uma informação válida para a instrução de um caso penal. Esse é um risco, né? Esse é um extremo que a gente tem que evitar, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que evitar aquele extremo da hipervalorização desse tipo de elemento informativo sem que ele seja produzido conforme um determinado protocolo, né? E essa insistência, principalmente do pessoal da epistemologia, ela é muito importante, né? E da psicologia do testemunho, obviamente, a gente tem que ter protocolos para essa formação desse elemento, né? E isso tem que estar na cabeça do investigador, do promotor, do juiz, dizer, olha, você precisa ter uma atitude mais humilde, reconhecer que outros saberes devem te auxiliar nesse processo de construção de conhecimento e deve dar lugar a esses saberes, né? Só para dar um exemplo, veja, essa semana, eu recebi um auto de prisão em flagrante, né, que tratava de um suposto roubo que teria sido praticado por 4 pessoas. Isso aqui em Rio do Sul, aqui em Santa Catarina, né? 2 foram identificados como adolescentes, um seria maior de idade e havia um quarto que não foi identificado. No momento no dia em que esse roubo aconteceu, ele aconteceu no final da tarde, a polícia militar foi até o estabelecimento comercial, conversou com a vítima foi atingida com golpes de um bastão de metal por um dos sujeitos, e havia algumas imagens, mas não conseguiram recolher muitas imagens, e com base nos dados que foram fornecidos, placa de veículo, característica de veículo, a polícia militar chegou a 3 suspeitos. E conduziu esses 3 suspeitos a uma central de polícia, e ali o delegado, com o que tinha durante a madrugada, o que ele fez? Ele pegou o que seria apontado pela polícia militar como responsável por desferir os golpes contra a vítima e colocou esse sujeito para reconhecimento. Mas ele colocou esse sujeito sozinho. Pegou uma vítima, que era um senhor de mais de 70 anos de idade, e perguntou se ele reconhecia aquela pessoa como sendo o autor do crime que teria desferido os golpes contra ele, né? E a vítima reconhece, diz, não, de fato, foi ele, né? Isso é lavrado auto de prisão em flagrante contra ele, né, como coautor desse roubo, e descrevendo a ele essa conduta específica de ter ingressado no estabelecimento e ter desferido golpes contra a vítima. Bom, eu chamo na verdade, a vítima comparece à delegacia durante a semana, agora, para retirada de alguns documentos, né? E daí eu pergunto para ele, por curiosidade, eu pergunto, olha, o senhor reconheceu o autor do roubo, né? Ele disse assim, reconheci, sim, me levaram lá. Eu perguntei, o senhor se recorda de alguma característica dele? Ele falou, era um rapaz. Eu falei, mas o senhor se recorda de algo mais? Ele falou, isso já não importa mais, né? Já foi reconhecido, né? E no dia seguinte, nós conseguimos uma gravação que mostrava que aquela pessoa que foi reconhecida, na verdade, estava dirigindo o veículo. Participou do fato, mas estava dirigindo. Em nenhum momento ingressou no estabelecimento. Quem ingressou e foi filmado era uma pessoa completamente diferente, né? Mas veja, ele, né, reconheceu. Quando foi colocado a ele para indicar a pessoa, ele simplesmente reconheceu. E ai de você, agora, se disser para a vítima, olha, dá uma olhada no seu próprio
circuito interno de gravação que você vai ver que não é essa pessoa que você reconheceu. Ele não acredita, ele não acredita. E daí, esse aspecto é importante, porque se levar esse sujeito para a audiência, a chance dele reconhecer de novo aquele que foi reconhecido indevidamente, muito embora, nesse caso concreto, até tivesse participação criminosa, mas a conduta é completamente distinta, né? Ele vai reconhecer de novo, né? E veja, por quê? Porque, dentre outras coisas, nós não seguimos protocolos mínimos, né, a respeito do reconhecimento. Bom, a gente já está bem no finalzinho, William. Muita gente apareceu por aqui, eu não vou nominar, mas assim, várias pessoas que estudam esse tema participaram, fizeram perguntas, né? Eu só queria, para não passar batido em relação a algumas participações, né, só colocar 2 perguntas que foram formuladas e para você tentar nesses 5 minutos, antes que o Instagram nos derrube, dar algum encaminhamento para elas. Uma pessoa perguntou se o acesso à nossa memória, o que ele chamou de memória curta, imagino que seja memória recente, se dá da mesma forma que o acesso à memória longa, né? E a segunda pergunta, já para você emendar, é se deve ser informado aquele que está reconhecendo o risco de um reconhecimento falso. Se você deve informar a ele, transferir essa advertência de forma objetiva para ele. Tá. Então, assim, a primeira pergunta. A questão da memória de curto e longo prazo, pensa na memória como um contínuo. Então, assim, algumas informações tu vai gravando e elas ficam na memória de curto prazo, né? Mas elas vão esquecendo e elas passam, algumas coisas dela vão para a memória de longo prazo. Por exemplo, vocês já não lembram, talvez, como que eu comecei essa frase. Porque a memória de curto prazo gravou a essência do que eu falei e vai jogar o que vocês conseguirem lembrar do que eu falei para a memória de longo prazo. Mas os processos codificação, armazenamento e recuperação, eles ocorrem de forma bem parecida entre a memória de curto e de longo prazo. Tá? E essa questão do citar para testemunha que o risco de um falso reconhecimento pode ser feita, mas tem que cuidar como. Como que é a forma que geralmente se faz, então, o que é recomendado? É lembrar, por exemplo, assim, olha, tu vai fazer o reconhecimento, aquelas instruções que eu disse antes, pode ser que ele esteja, pode ser que não esteja. Nesse caso, a resposta correta é tu não identificar ninguém, porque tão importante quando condenar culpados é livrar inocentes de que sejam culpados. Dessa forma, assim, tem sido utilizado em outros países. O que tem que cuidar é que não fique algo do tipo assim, olha, cuidado com o falso reconhecimento, é uma coisa muito grave, porque tu pode acabar diminuindo, tu acaba aumentando só a chance da testemunha falar que não. Então, assim, tu diminui a chance de um falso reconhecimento, mas pode acabar diminuindo a chance de um reconhecimento correto, porque tu coloca tanta pressão do tipo, olha, não reconhece. Não, se tu tivesse em 99,9, tu não reconhece. Então, assim, tu acaba meio que talvez deixando ela um pouco mais, uma resposta um pouco mais conservadora, que se diz dos termos de memória. Né? Então, nesse sentido, dá para falar, mas a questão é como colocar essa informação para que não vire algo do tipo que só diminua as chances dela reconhecer alguém. Né? Nem vi que já estava acabando, passou voando ali Pois o tempo. passou rápido, passou rápido. Mas vê vários nomes ali de pessoas ali que o Instagram aí nos traz, assim, então quem quiser continuar esse tipo de discussão também me coloco à disposição, gente. Estou sempre ali falando no Instagram. Esse ano conheci várias pessoas, me aproximei de várias pessoas do direito da área do Instagram e está saindo diálogos, projetos, coisas bastante produtivas, assim, né? Então, estou à disposição aí para o que meu conhecimento de psicologia puder servir o pessoal do direito, estamos aí. Né? E te agradeço pelo convite aí, pela parceria, mais uma aí de várias que ainda teremos. Imagina, eu que agradeço por esse diálogo extremamente produtivo, né? E que a gente precisa enfrentar. Eu acho que eu tenho me apegado muito a esse aspecto. Não basta desconstruir, nós temos que criar alternativas possíveis, né? E essas alternativas possíveis devem ser realizadas no agora.
Não é só não um projeto a longo prazo, porque tem vidas de pessoas concretas que todo santo dia estão envolvidas nesse sistema e são imersas nessas questões bastante problemáticas, né? Então, William, só tenho a te agradecer. Pessoal, se vocês fiquem à vontade aí para seguir o William no Instagram, enchê-lo de perguntas, né, de referências teóricas quanto ao que foi abordado aqui. E deixo aí para você esses nossos 2 últimos minutos para que você faça suas considerações finais aí, que você se sentir à vontade. Tá bom, fiquei bem feliz ali, ver os comentários do pessoal aí escutando nós, né? Fico com medo que às vezes começa um número e vai diminuindo, mas vi que o número se manteve ali até o final, o pessoal escutando. Assim, o pessoal que gostou de assuntos relacionados à memória humana, não só o reconhecimento, mas também entrevista com testemunhas, ou até interrogatório com suspeitos, sabe que é uma literatura que ela tem sido estudada cientificamente há bastante tempo. Bastante tempo, eu digo, em torno de uns 40, 50 anos. A limitação que a gente tem hoje é a barreira da linguagem, né? A maioria das publicações, elas estão em inglês, né? Então, o que eu puder ajudar com material em português, contribuir, enfim, né? Eu tenho alguns arquivos, posso mandar e tudo mais, mas eu incentivo também quem se interessa no tema, quando vê seguir pesquisa, se aprofundar nessas leituras e tudo mais, porque nós precisamos de um debate mais qualificado no Brasil. A gente precisa, eu fico feliz que isso está ganhando uma maior repercussão, mas é sempre bom ter novas pessoas interessadas aí no tema, discutindo, pensando, enfim. É isso Com aí, tenho que certeza. agradecer mais uma vez aí a parceria aí, e inclusive nós temos um projeto de um grupo de trabalho, né? Alguns até apareceram aqui durante a live, para tentar, quem sabe, mudar esse CPP, né? Então, temos que ter nossos projetos a curto, médio, longo prazo para tentar fazer alguma coisa com esse conhecimento, né? Beleza, é isso mesmo. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado e agradeço a cada um que participou e que esteve aí conosco nessa live. Uma boa noite para todo mundo aí. Valeu. Boa noite. Abração. Tchau, tchau. Tchau.